Bom pessoal, no vídeo anterior, quando eu mostrei o consumo da rig no HiveOS, muitas pessoas falaram: você tem que colocar em consideração também o consumo do processador, o consumo da RAM, do HD e etc. Porque no HiveOS ele não mostra o consumo completo do que toda a rig consome, né? Eu até argumentei que eu coloquei lá, já levei em consideração essas coisas. Mas no vídeo de hoje eu vou compartilhar qual é o consumo real da rig, vou mostrar quanto as minhas leitores, né, os meus wattímetros mostram de consumo, e assim eu vou comparar no HiveOS tanto com a placa de vídeo minerando como não minerando, para a gente ter uma ideia mais precisa de quanto consome o sistema em si. Então pessoal, aqui estão minhas duas rigs, apenas para confirmar, ambas as rigs elas estão ligadas em tomadas inteligentes, está positivo. Ali ó, tem uma das tomadas encostado na parede ali, e aqui tem a segunda tomada, uma no 220 e outra no 110. Bom, agora as duas rigs estão em idle, quer dizer que as placas estão ligadas, elas estão funcionando, mas elas não estão minerando. Então vamos ver o consumo. Esse aqui é o consumo da rig 1. Com as placas desligadas, nós podemos ver que elas estão fazendo um consumo de 180, 183 watts, e é capaz que até desce um pouquinho, né? Porque às vezes a placa começa a esfriar e o cooler vai descendo. Então está nessa média aí, 179 e 180. Já a rig 2 com as 3070, se a gente vê elas em idle, a gente pode ver que elas estão com um consumo de 161 watts, com todas as placas ligadas, mas sem minerar. Bom, e como está aqui no HiveOS? Se nós olharmos aqui, todas as placas no HiveOS elas estão em idle, ou seja, elas não estão minerando, né? Então a gente pode ver que o consumo delas caiu absurdamente. Eu vou alterar aqui as settings, que no momento as minhas rigs estão com consumo configurado, como eu disse no vídeo anterior, mas eu vou alterar e vou deixar elas sem nenhum consumo configurado, para a gente comparar com o consumo registrado lá nas tomadas inteligentes. Então beleza, eu zerei os consumos. Então vamos para o rig. Vamos entrar na rig 1 e ver qual é o consumo da rig 1 com as placas paradas. Então se nós vermos aqui o consumo, a rig 1 vai demorar um pouquinho para atualizar. Então a rig 1, sem levar em conta o sistema, a gente pode ver que ela está consumindo 124 watts, sem levarmos em conta o sistema, só as placas de vídeo em idle. E a rig 2, vamos ver. Então a rig 2, sem levar em conta o sistema, nós estamos consumindo 105 watts com as placas paradas. Agora vamos colocar as placas para minerar e vamos comparar o consumo só com as placas sem o sistema com a tomada que leva em consideração tudo. Então esse aqui é o cenário do aplicativo da Positivo, e aqui tem minhas duas rigs. Essa rig que está escrito só rig é a rig com as placas mais fracas, 1660, 2060 e etc. E esse rig 2 é as rigs que estão com as 3070. Então nesse momento todas estão minerando. Então vamos ver o consumo da rig 1. Então o consumo da rig 1, que tem duas 1660 Ti, uma 1660 normal e uma 2060, minerando Ethereum, está com um consumo de 262 watts hora. Agora retornando para a rig 2, que é a rig da 3070, então minerando o Ethereum com as três placas, e aqui evidentemente já está incluído o sistema, porque a tomada está vendo direto na tomada, né, com todo o sistema ligado nela. Então ela está consumindo aproximadamente 434 watts hora. Hora um pouquinho mais, hora um pouquinho menos. Bom, então eu já retomei a mineração, a rig 1 está minerando normalmente. E aqui a gente pode ver o consumo dela com todas as placas rodando no Ethereum, sem levar em consideração o sistema, é de 267 watts. Vamos ver a rig 1, ou melhor, a rig 2, que tem as 3070.
Então a Rig 2 também já minerando, trabalhando normal. A gente pode ver um consumo de 365 watts, com todas as placas minerando, sem levar em conta o sistema. Bom, pessoal, então o que a gente pode concluir dessa situação toda? A gente tem essa comparação. Quando a gente pega o consumo da Rig 1, quando estava tudo em idle ou parado, no watímetro a gente estava vendo lá 180 mais ou menos o consumo, com as placas ligadas, mas parado, incluindo o sistema. No HiveOS, 124 watt-horas. Então o que isso significa? Que o sistema, quando está tudo parado, ele estava consumindo 56 watt-horas, isso incluindo o processador, placa-mãe, HD e etc. E inclusive as fãs também. Quando estava tudo minerando, no watímetro estava mostrando 360 watt-horas e no HiveOS 263, porque o HiveOS estava levando em conta só a placa. Então, o que nós podemos concluir? Que quando está minerando, o sistema e as fãs consomem, em média, 97 watt-hora. Então, podemos ver que aumenta um pouquinho o consumo da placa-mãe, processador e outras coisas quando está minerando. Quando a gente vai no consumo da Rig 2, em idle, nós tivemos 161 watts no watímetro e no HiveOS 105. Então, a diferença, que é provavelmente o sistema, pode ver que deu igual a rig anterior, porque é a mesma placa-mãe, o mesmo processador, o mesmo memória RAM e etc. Né? Inclusive o mesmo HD também. Já minerando, deu diferença. A gente no watímetro viu um consumo de 458 e no HiveOS 342, levando em conta só as placas de vídeo, dando uma diferença de 116. Então o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que essas placas LHR com uma potência maior, elas exigem provavelmente mais do sistema do processador e das outras coisas, memória RAM e etc., dando uma diferença de 116 watt-horas. Então vamos lá no HiveOS preencher essa informação para de uma vez por todas a gente saber o consumo e tudo certinho. Então na Rig 1 eu vou considerar que o sistema consome 100 watts. E na Rig 2 eu vou considerar que o sistema consome 120 watts, porque daí a gente vai ter um cálculo um pouquinho para cima. Então vamos lá no HiveOS fazer isso. Ó. Vamos entrar na Rig 1, em Settings, e vamos colocar o consumo do sistema. Aqui, ó. A gente combinou em 100 watts. Vamos lá. 100 watts. Então ele vai subir de 300, já subiu, né, para 363, ficou bem próximo do watímetro, que é 360. Muito bem. E agora vamos para o consumo da Rig 2. Consumo da Rig 2. Vamos em Settings e vamos colocar 120. E salvar. Certo? Então agora deu 471, um pouquinho mais, uns 20 watts a mais, 12 watts a mais, né, do que a gente tem no watímetro, certo? Então agora, o consumo total da Rig foi de 827 watts. Se ver os vídeos anteriores, a gente já vai ver que estava praticamente isso, que eu já tinha configurado o consumo dos equipamentos. Então, pessoal, com esse vídeo, esses testes que a gente fez, nós chegamos a concluir bastante coisas interessantes, não é verdade? Primeiramente, o HiveOS tem uma diferença significativa, se nós não levarmos em consideração todo o sistema. E segundo, se a gente pegar o sistema das duas rigs, que envolve duas placas-mães, 2 processadores, RAM, HD, pegarmos todas as fãs, que tem mais ou menos umas 9 fãs extras. Se nós somarmos tudo isso, consumir mais ou menos 200 watts extra. Se pegarmos e colocarmos no mês todo, isso aumenta mais ou menos o consumo da rig em uns R$120 por mês, 120, 130. Então, de fato, tem um consumo, ele não é descartável, ele é significativo até certo ponto. Podemos dizer que ele consome mais ou menos 1/5 do que toda a rig consome, né? E foi muito bom fazer esse teste. Eu sei que não é o mais científico possível, talvez tenha diferenças, o watímetro, a tomada inteligente talvez não seja tão preciso, mas deu para a gente ter uma ideia. E se você tem uma rig, você pode usar isso mais ou menos como base, jogar entre 70 a 120 watts com o sistema tudo consumindo, né? Mas diz aí no comentário o que vocês acharam do teste, qual consumo vocês usam aí na rig de vocês para fazer esse cálculo. Muito obrigado por ter assistido, agradeço também pelas sugestões, isso ajuda muito o canal aqui para a gente continuar construindo junto.
Um forte abraço, continue assistindo, se não for inscrito, por favor, se inscreva e muito obrigado por estar aqui.